atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 46 de 2021. Eu, João Boreço, André Reis, Basílio Leme e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança. Telefone 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema A Vida que nos é Dada, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos, item 2º da alma, perguntas das 141 a 144. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição número 17, intitulada Cristo e Nós. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, itens Artes, Filosofia da Arte. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Nosso editorial de hoje
foi extraído do site do Momento do Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná, e tem como título A Vida que nos é dada. Um dia, graças à adesão de nossos pais ao convite da vida, chegamos a este mundo. Alguns fomos intensamente aguardados e efusivamente recebidos. Meses de confecção do enxoval, preparação do berço, até um quarto especial, todo decorado para nos receber. Outros não tivemos tudo isso. No entanto, o essencial é termos em mente que nos foi permitido vir ao mundo, que fomos acalentados, alimentados e aqui estamos. Pais conscientes e amorosos se multiplicam, aguardam ansiosos o passar dos meses da gestação e vão aos mínimos detalhes para receber o filho amado. Alguns, mais dedicados, ao aconchegar nos braços, pela primeira vez, o ser tão pequenino, se unem em oração. Deus, nosso Pai, sê bendito pelo Espírito que reencarnou como nosso Filho. Somos gratos pela confiança que depositou em nós. Sabemos da imensa responsabilidade que temos no cuidado e educação deste Espírito. Sabemos também que teremos que lhe prestar contas desta incumbência que nos foi concedida. Somos gratos por esta graça. Se é uma alma imperfeita que nos chega, ajuda-nos a conduzi-la na seara do bem, através de nossos conselhos e nosso exemplo. Que possamos ser os auxiliares da sua jornada nesta terra, a fim de que ela possa bem aproveitar. Se é um espírito que vem ao nosso lar, suplicando amparo e proteção, concede-nos a força e a vontade para lhe podermos ofertar o que necessita para o seu crescimento individual. Ilumina a nossa inteligência para podermos tomar as melhores decisões na sua orientação. Que nunca esqueçamos que o devemos educar, amparar, proteger. Jamais sufocar os seus anseios e os seus ideais. Inspira-nos a viver o amor para que o possamos ensinar a amar a si mesmo, ao próximo, à natureza. Ilumina-nos para que possamos despertar neste espírito o conhecimento e o amor a Ti, Deus, nosso Pai. Por fim, bom Deus, permita que germine nesta criança as boas sementes, até o dia em que ela possa, por suas próprias aspirações, elevar-se sozinha para Ti. Ao reencarnarmos neste mundo, todos temos o objetivo de nos aprimorar, e os nossos pais têm um papel essencial, especialmente em nossos primeiros anos. São eles que nos conduzem pela jornada do progresso. São eles que nos levam à escola, que nos exemplificam as boas ações, o bem viver. São nossos pais que nos observam, dedicam-se ao exame das nossas tendências e nos estimulam na preservação das virtudes que trazemos. Da mesma forma, existem para que abandonemos os maus pendores que ainda residem em nós. Deus, realmente sábio, nos faz nascer com a docilidade e a delicadeza dos pequenos para facilitar esse grande trabalho de nossos pais. Todos os que aproveitamos esses primeiros anos, atendendo aos bons conselhos, aprimorando-nos na instrução e na educação, somente temos a ganhar. E, em essência, agradecer a Deus a vida que temos, da forma que a temos, onde estejamos. Agradecer, sobretudo, pelos pais que nos permitiram abrir os olhos
neste imenso mundo de Deus, no qual o progresso nos aguarda, simplesmente a vontade de agir. Aproveitemos a vida que nos é dada em mais este dia. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz e pelo YouTube, nós vamos agora ao quadro Estudo de O Livro dos Espíritos. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. No capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos, item 2, da alma. E começamos na pergunta 141. Há qualquer coisa de certo, na opinião dos que pensam, que a alma é externa e envolve o corpo, Basílio? E os espíritos reveladores assim responderam ao codificador: a alma não está encerrada no corpo como um pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior, como a luz através de um globo de vidro ou como o som em redor de um centro sonoro. É por isso que se pode dizer que ela é externa, mas não como o envoltório do corpo. A alma tem 2 envoltórios, um sutil e leve, o primeiro, que chama perispírito, o outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como a amêndoa na casca, já o dissemos. Como sempre, a questão muito bem formulada pelo codificador, né? E a resposta dos espíritos reveladores, tendo em vista a complexidade do tema, eles explicam usando simbologia, que fica evidente que era para nos facilitar o nosso entendimento. Para sermos objetivos, a alma, que é o espírito encarnado, não se externa. A dificuldade é exatamente compreender o abstrato, ou ainda o que não vemos. Para simplificar, vamos usar o termo conhecido no movimento espírita: somos uma trindade, né? E por que eu me refiro assim ao movimento espírita? Porque nós precisamos, né, aos poucos, e estudando, e saber que há uma diferença entre o que é doutrinário e aquilo, né, que vai sendo uso no movimento espírita. Eu me lembro de um artigo nesse sentido, que eu recomendo aos amigos ouvintes e telespectadores, que é do livro, né, do nosso querido companheiro Cristiano Torque, né? O livro chama-se Espiritismo, Passo a Passo com Kardec. Ele faz
um artigo muito profundo, trazendo uma distinção entre movimento espírita e doutrina espírita, né? Então, para prosseguir o nosso raciocínio, né, a dificuldade que nós temos de entender é exatamente o que é o espírito, o ser. Por isso que na questão 88, quando Kardec perguntou ao Espírito Verdade se o Espírito tem uma forma determinada, e eles responderam que para nós é uma centelha, um clarão, não é? Então, o que no momento, imagino eu, que nós temos que nos aprofundar é entender o perispírito, que tem vários nomes, né? Perispírito na linguagem espírita, mas tem outras denominações, como o corpo sutil, como o corpo espírito, como o corpo espiritual, né? E que, se nós interessar em conhecer, em saber esse corpo sutil, muito vai nos facilitar em entender essa trilogia, né? Essa trindade. E, claro que nos livros básicos, né? Tanto no livro dos Espíritos, como no livro dos Médiuns, na Gênese, Kardec aborda, né? E explica o que é o perispírito. Mas eu, quando estava estudando essa lição, esta questão, me lembrei de uma assertiva do próprio Kardec, que está em Obras Póstumas. Logo no início de Obras Póstumas, Kardec, então, né, com a sua didática irretocável, ele nos facilita orientando, saber que o perispírito é o centro, não é? Ou seja, o espírito se manifesta ao corpo através do perispírito. E o corpo, as suas ações, dos seus pensamentos e atitudes, né, é através do perispírito também que ele faz esta manifestação. Tanto assim, que como é um assunto que não é o nosso de hoje, mas eu acredito que seja útil, né, lembrar que as comunicações mediúnicas é de perispírito para perispírito. Então, é um tema, sim, muito complexo, mas que exige de todos nós uma atenção para o nosso próprio bem e o nosso, vamos dizer assim, a nossa evolução. Né, Basílio? E realmente paira muita dúvida esses assuntos, né, para nós, né? Porque quando nós perguntamos alguma coisa que nós não entendemos a respeito da vida espiritual, os amigos espirituais, eles respondem para nós de acordo com a nossa compreensão, né? Que nós podemos Sim, dizer que não é muita, né, Basílio? Então, é, e não, acreditamos. Pois não, pode falar. ô João, eu coloco assim, né? Passado mais de 160 anos da publicação do Livro dos Espíritos, que, como nós sabemos aí, né, pela história, foi um sucesso na França e, dentro de pouco tempo, chegou ao Brasil, também fez um sucesso muito grande, nós já demos alguns passos, né? Nós não podemos alegar total ignorância, não é? Sim, sim, Mas, concordo com mas eu acredito, João, eu acho que você concorda, o André também, e o Gilberto, o amigo ouvinte, que cabe a nós expor tanto o que a doutrina está nos colocando, mas também colocar o nosso entendimento e, no caso, apontar a literatura séria para que aqueles que nos ouvem possam pesquisar, não é verdade? E também, né, Basílio, como você disse, aos poucos, esse véu vai se abrindo, né? E de acordo com a nossa evolução, com o nosso entendimento, a gente vai poder cada vez mais se aprofundando nesses mistérios da alma, né? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, é uma lei divina, né? A lei do progresso.
É isso aí. Obrigado, Basílio. Imagina. Pergunta 142. Que dizer da teoria segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período de vida, André? Espírito Verdade responde: o espírito é apenas um, inteiro na criança como no adulto. São os órgãos, instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. Isto é ainda tomar o efeito pela causa. Então, pelo que nós entendemos, né, o espírito é acoplado ao corpo na concepção, mas ele não assume todas as atividades, né, que ele possui, porque os órgãos precisam se desenvolver para suportar o espírito encarnante. Por isso, temos aí, né, geralmente 3 etapas, que vai de 0 a 7 anos, de 7 a 14, depois de 14 a 21 anos, que são etapas que podem variar, né? Isso aí não é uma regra fixa, não existe uma regra fixa, porque vai depender justamente do espírito encarnante, tanto que nós vemos crianças prodígios, né? Como conseguem? É o espírito que está ali, que tem uma condição já mais desenvolvida e se aproveita melhor do organismo que lhe é dado à sua disposição para o seu processo evolutivo. Então, há também aqui uma infinidade de situações que não temos como analisar caso a caso. No caso geral, é isso: o corpo, né, precisa desenvolver seus órgãos até uma determinada idade para que o espírito possa assumir plenamente, né, esse corpo, ordenar através do perispírito e aí desenvolver-se, né, através das suas atividades cotidianas, costumeiras, através do planejamento reencarnatório. Então, o espírito é um só, quer seja na criança, no adulto, é um só. O que há necessidade é que os órgãos do organismo físico se desenvolvam para suportar a presença do espírito. Vamos dizer que estamos acostumados com muito pouca luz. De repente, abre-se um sol a 10 centímetros do nosso rosto. Vamos ficar cego, vamos nos queimar, vamos fugir, isso não vai dar certo. Então, é essa a característica. O organismo precisa se estruturar, né? Se fortalecer, se organizar para que o espírito possa aí desenvolver as suas tarefas através da programação do plano encarnatório. Então, nós muitas vezes queremos uma resposta taxativa, né? Isso é isso, aquilo é aquilo, o certo é certo, o errado é errado, mas não tem como termos uma resposta taxativa, porque tudo depende do desenvolvimento do senso moral do espírito reencarnante. Então, as fases vão ser mais alongadas ou menos de acordo com o espírito encarnante. O que nós sabemos é que é um espírito só que habita cada corpo e este corpo precisa estar num momento pleno de desenvolvimento para que o espírito assuma todas as suas potencialidades, assuma as suas atividades. Né, André? E você foi feliz no que você disse, né? Cada espírito ele está num patamar de evolução, porque nós também, essa não é a nossa primeira encarnação, nós somos espíritos milenares, né? E o que está acontecendo? A gente traz para as diversas encarnações as nossas experiências, as nossas falhas, não é verdade? Então, por isso que eu acredito que cada um tem o seu individualismo, né? Não é assim que se fala? E cada um, então, age de uma forma, você vê. Você vê que não são todos iguais, né, André? Apesar de todos nós já termos passado por diversas encarnações. Muitos, na hora de reencarnar, estão com medo, outros não querem,
outros compreendem a necessidade da encarnação e aceitam, outros veem como uma missão e então optam, escolhem e pedem para vir. Então, há uma série de situações, melhor dizendo, né, que nós, espíritos encarnantes, sofremos, mesmo estando no mesmo estágio, mesmo estando no mesmo planeta. Cada um de nós tem uma situação, como você disse, João, individual. E o nosso perispírito, então, ele traz as marcas que cada um de nós deve somar na encarnação, deve estar as situações que devemos passar nesta encarnação. Um dos nomes também do perispírito é o modelo organizador biológico, ou seja, ele traz a forma para a forma material. Então, estará impregnado na matéria, pelo perispírito, todas as necessidades do encarnante, né, que se aparecerá dentro das condições necessárias e suficientes no corpo físico, na hora adequada, né? Voltaremos após um breve intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Verdade e Luz. Retornamos ao nosso programa Verdade e Luz. Hoje o programa 46. Nós estamos no quadro Estudando o Livro dos Espíritos. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. No capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos. Item 2º, da alma. Pergunta 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira, Basílio? E o Espírito Verdade respondeu a Allan Kardec, né? Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados, que não compreendem as coisas abstratas, como as crianças entre vós. Há também pseudo-sábios que, para se imporem, como acontece ainda entre vós, fazem rodeios de palavras. Além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer. Há então necessidade de figuras, de comparações que tomais pela realidade. É uma pergunta assim bastante sucinta, né? Bastante curtinha, né? Mas com não só profundidade, como nós devemos ressaltar sempre, né, a didática de Kardec, porque é uma sequência lógica, né? Ele vai desenvolvendo o assunto, né, de questão para questão. Enquanto o André fazia, né, João, o comentário da questão anterior, que foi a 142, eu aqui estava, então, imaginando, né? Esta questão é uma sequência, não é? Que nós temos sempre que lembrar esse detalhe da individualidade e também vamos dizer assim, da infinito o grau de evolução dos espíritos. E isso é quando a gente fala só do nosso planeta. Tanto assim que o codificador, né, teve aquele trabalho imenso de
desenvolver a escala espírita, abordando 14 questões, da 100 a 113, não é? Então, mais uma vez, o Espírito Verdade vem dizer que somos desiguais, que temos dificuldade de entender as coisas abstratas. E imagino que é relevante para todos nós, né, a definição que o próprio codificador, o próprio Allan Kardec, dá do espírito pseudo-sábio, né? Lá na questão 104, Kardec disse assim: seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir sobre suas capacidades e sua iluminação interior, que nós podemos afirmar, né, ou lembrar que são espíritos eloquentes. Quando tomam a palavra, se for o ouvinte ainda com pouco conhecimento, vai deixar se levar, né? Então, quer dizer, mas esses pseudo-sábios, o que nós vamos dizer assim, ele ainda possui arrogância, orgulho, né? O que são sinais de espíritos não evoluídos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eles já evoluíram, e por isso que querem se impor, né, com seus pontos de vista. E é interessante ressaltar, né, o João, o André, o amigo ouvinte, né, que Kardec cita, inclusive, os espíritos esclarecidos, né, que usam termos diferentes, e aí que confunde, embora o sentido moral seja o mesmo. Quer dizer, usam palavras, né, em termos diferentes, que, no fundo, tenha o mesmo efeito, quer dizer a mesma coisa, não é? O que nos faz lembrar e também pôr em prática o conselho, né, que nós encontramos do apóstolo João em uma de suas epístolas, quando ele afirmou: não creais em qualquer espírito, verifique se é de Deus, não é? Então, nós podemos entender que há, sim, uma complexidade na definição do que quer dizer alma. É um termo, sim, bastante profundo e complexo. Né, Basílio, o que a gente já está falando, né? Que essas diferentes definições, esses diferentes entendimentos, é porque a gente não se encontra todos no mesmo nível de entendimento, né? Uns entendem de uma forma, outros entendem de outra. E aquilo que você falou, a gente não pode ficar se assustar com as definições que são dadas, porque elas não alteram a verdade, né? Mas existe uma regra, né, inclusive do parecer dos espíritos elevados, né? Qual que é a diferença das três revelações, né? A primeira foi deixada por um homem, uma cabeça, que foi Moisés. A segunda, embora seja Jesus, mas é um espírito que está, a gente pode colocar assim, de milhares de anos-luz à nossa frente, e veio o Espiritismo, que é um ser coletivo, ou seja, uma revelação, quando ela é séria e ela tem fundamentos, não vem só para um ser, ela vai surgir em diversos lugares, através de vários médiuns, né? Que foi o método que Kardec usou, né, para codificação do Espiritismo, o método da universalidade, né? E é bom, útil para nós também, João, lembrar a todos nós, meu amigo ouvinte, telespectador, que, embora se recomenda, e é verdade,
que nós temos que estudar as obras básicas, mais a espiritualidade maior, que, né, no caso, é comandada por Jesus, e como nós aprendemos lá no item 7 do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo é obra de Jesus, né? Que nós temos também que ir aprendendo com o que a gente chama de obras acessoriais, e para isso precisa selecionar, inclusive entre nós, e apontando as obras sérias, não é? Obrigado, Basílio. Última pergunta, 144. Que se deve entender por alma do mundo, André? O princípio universal da vida e da inteligência, de que nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem. A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com as suas fantasias. Tem-se às vezes atribuído uma alma à terra, e por ela é necessário entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus, ou seja, os mensageiros, ou, né, os primeiros substitutos, né, junto ao vosso globo. Bem, nós entendemos, por exemplo, que Jesus é o governador do planeta Terra. Ele é o co-criador com Deus. Só que ele trabalha solitariamente? Não. Ele tem uma série de espíritos que trabalham com ele, que realizam uma outra espécie de trabalho, a qual o Cristo comanda, né? São os seus comandados, seus companheiros, dê-se o nome que quiser, né? Como diz aqui, indique o nome de alma que quiser, né? São trabalhadores que têm a confiança do Cristo para realizar as tarefas. E com certeza, estes trabalhadores têm outros grupos de trabalhadores a seu dispor, que atuam, né, com o mesmo ideal, com a mesma necessidade, com a mesma intuição, com a mesma disposição, etc, etc e tal. Então, nós não temos, né, vamos dizer, materialmente falando, um espírito lá cuidando da mata do planeta. Não, nós temos um espírito responsável por toda a flora e fauna do planeta. E ele tem trabalhadores que executam em cada momento, em cada local, o que é necessário para a harmonia, para o equilíbrio, né, desse planeta. Então, Jesus não atua diretamente, embora o seu psiquismo, a sua aura, o seu perispírito, desse o nome que quiserem, né, abrange todo o nosso planeta. Ele sabe tudo que acontece, né? Ele está a par de tudo. E ele determina, né, aos seus sucessores aí no trabalho que executem tais e tais obras, né? Então, é essa questão, né? São lugares tenentes, ou seja, são aquelas criaturas que podem atuar em nome de. Nós falamos geralmente aqui em espírito verdade, o responsável pelas respostas de todo o livro dos Espíritos e que se apresentou a Kardec como sendo a verdade. Será que é um espírito apenas que determinou todas essas respostas? Ou será que ele pode ter postergado a trabalhadores da sua confiança que respondessem em determinados momentos, em determinados locais? É verdade, né, André? Oi, pode falar, desculpe. É esse o entendimento que nós temos. É um certo. Porque isso acontecia muito na mitologia grega e na mitologia romana, né? Que tinham diversos deuses, né? Era Deus, cada segmento tinha um deus, né?
É mais ou menos isso, né? De uma forma um pouquinho mais ampla, mas é isso. Então, nós temos espíritos responsáveis por todo o desenvolvimento do planeta, tanto material como espiritualmente. Nós temos espíritos responsáveis que comandam outros espíritos. E vai-se, vamos dizer, entre aspas, descendo essa substituição, né, até chegar aos espíritos familiares, aos espíritos que estão nas casas espíritas, nos trabalhos de todas as sortes, que são os nossos espíritos protetores. Então, todos esses respondem a alguém acima. É uma sequência, né, de trabalhadores dispostos, sempre prontos ao trabalho, com uma capacidade já de operacional muito maior que a nossa, de entendimento maior que a nossa e de vontade na realização das ações do bem muito maior que a nossa. Muito obrigado. Próxima semana, né, continuaremos o estudo do Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Agora no programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz e pelo YouTube, Momento Evangélico, em onde nós utilizamos o livro Fonte Viva, Psicografia Francisco Cândido Xavier, o livro de Emmanuel. Hoje nós estamos na lição 17, que tem como título Cristo e Nós. Todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. Essa está em Atos, capítulo 9, versículo 10, e diz assim: E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando, em seguida, uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço de regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai.
Eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Nessa lição, pelo que nós vimos aí, né? Jesus nos convida ao trabalho, e ao trabalho, a fazer, é simplesmente a prática das aulas, podemos dizer assim, que ele desenvolveu entre nós, dos seus ensinamentos. Então é necessário que nós possamos aplicar nossos conhecimentos na relação com os nossos semelhantes, pois é nessa atividade, numa situação avaliativa de um curso para o espírito em evolução, onde a escola é a terra, que nós progredimos em nossa carreira evolutiva, se a fizermos caprichosamente. De qualquer modo, a iniciativa para o trabalho é importantíssima. Então, que nós estejamos dispostos a trabalhar. E nós estamos aqui no mundo, que é onde nós nos candidatamos a construir a perfeição em nós. Então, estejamos dispostos, principalmente ao trabalho espírita, e também fora da casa espírita, e em particular, né, dentro dos nossos lares, que é um local tão privilegiado, mas que às vezes nem sempre nós nos damos conta, né? Basílio, é isso que o Cristo espera de nós? Nós temos 4 minutos, Basílio, para os seus comentários. Eu entendo a exiguidade do tempo, não é? Porque uma mensagem, a mim, me toca muito, não é? Porque ela vem definir, não é, a ótica do espiritismo em ser cristão, não é? Que nada tem a ver com a teoria, a teoria da prosperidade, que é muito divulgada. E por isso que se o espiritismo, né, aqueles que estão à nossa frente, recomenda que nós estudemos, aprendemos e vamos ensinar e praticar o Evangelho Redivivo. E eu não gostaria de também de destacar, o João, o André, meu amigo ouvinte, essa citação do Atos dos Apóstolos, né? Veja que mecanismo, quando Jesus, aquela época, quase há 2.000 anos atrás, disse, em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então, é uma coisa assim que foge, não é, ao nosso conhecimento, saber desse mecanismo que a divindade dispõe, não é? E outra coisa também, o comentário do André, na questão anterior, no final dela, foi exatamente isso. É verdade. Jesus, o trabalho em equipe, não é para alguém se assenhorar do trabalho e dizer, eu vou fazer. Nós vamos fazer. Maravilhosa mensagem. Verdade, Basílio. Muito bonita mesmo. Verdade e Luz. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente
um centro espírita. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz e pelo YouTube Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós estamos utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, onde Viana de Carvalho responde a perguntas de Divaldo Franco, e o livro é psicografado pelo Divaldo. Estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, no capítulo Artes, Filosofia da Arte. E Divaldo Franco pergunta: as tradições culturais devem ser preservadas ou incentivadas? Ou devem render-se à adequação de uma nova realidade? Viana de Carvalho responde: não se pode nem se deve matar o passado. Seria como destruir o alicerce da edificação, ameaçando-a de desmoronamento. Da mesma forma, não pode abandonar o que a arte tem para oferecer ao presente, graças ao seu passado. Pelo contrário, todos os artistas encontraram nas fontes do ontem a inspiração para as experiências do futuro, mesmo quando alterando as formas, discordando e sugerindo novas expressões. Em cada período, naturalmente, não é a arte que se lhe adequa, mas esse que se adapta ao que ela vem realizando e promovendo, pois que o pensamento sempre procede aos acontecimentos. Bom, nós entendemos que o Viana de Carvalho, né, aí nas respostas, ele nos diz realmente que as tradições devem ser mantidas. Logicamente, sempre havendo melhoria, inclusive nas artes também. E o que criou no passado sirva de inspiração para os artistas atuais, né? E sobre o tema de hoje, Leon Denis, no livro Espiritismo e Arte, nos diz: a comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as informações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis superiores da harmonia e de beleza que rege o universo, vem oferecer aos pensadores e artistas inesgotáveis temas de inspiração. André, nas artes também, então, é importante o progresso e também se manter as tradições, né? O progresso é lei divina, então ele se dá em todas as áreas, em tudo. Na matéria, no espírito, em tudo, né? Então, devemos sim, né, tentar combinar, vamos dizer assim, o velho com o novo, porque precisamos aprender com aquilo que foi feito, com aquilo que foi desenvolvido, com a forma que foi feito, né? E hoje nós vamos vendo que com o progresso há outras maneiras, há outras situações, há outras formas, há outros modelos de arte, que nem sempre para nós parece arte, mas há um desenvolvimento de outros segmentos, outros setores. Então, tudo tem que ser de acordo com o progresso. E nós também entendemos que o progresso se dá de todas as formas, em todas as frentes, né? O progresso do senso moral também nos irá dar no futuro uma qualidade maior daquilo que já existe. Vamos ter uma interpretação mais amorosa, mais sensível de tudo que foi criado e podemos então criar coisas mais belas, mais sutis, mais singelas, talvez, né, para os nossos olhos, mas que trarão um ganho
muito profundo de acordo com aquilo que nós já conhecemos. Então, vamos aprimorando aquilo que já existe. É o que eu entendo. Muito obrigado, André. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança. Telefone 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Basílio. Mais uma vez, então, é aquilo que nós não vamos cansar de repetir, né? Que é persistir na virtude da gratidão. De coração, devemos todos nós agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior. Eu, particularmente, agradeço os companheiros presentes, o João, o André, o Gilberto da técnica, aos amigos ouvintes e telespectadores, não é? E sejamos realistas, não é? Neste momento difícil em que transita a família humana, vamos prosseguir com a restrita fé em Deus e implorando a Jesus que ilumine todos nós, hoje e sempre. André. Nosso agradecimento a você, João, ao Basílio, ao Gilberto, ao caro amigo ouvinte, nosso muito obrigado pela oportunidade de trabalho. Gratidão, como o Basílio sempre fala, a Deus por esta oportunidade, por este encontro. Que Deus nos ampare, nos proteja, hoje e sempre, e até um próximo programa. Eu queria agradecer também todos aqueles que estão nos ouvindo pela web rádio, os telespectadores, ao André, ao Basílio, ao Gilberto pela companhia, pelo aprendizado também. E aproveitando a oportunidade, eu convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para os seus amigos. Para sintonizar a Web Rádio Verdade e Luz, www.webradioverdadeluz.org.br, repetindo, www.webradioverdadeluz.org.br. E você também pode ouvir os programas anteriores. É só você entrar no site da rádio e procurar lá o nosso podcast. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.